Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de citologia. Agora eu já vou falar, tá, sobre cada parte da célula. Então, a célula, ela é formada por três partes básicas, que a gente viu, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, onde vai estar o material genético. Nem toda célula vai ter um núcleo, né? Como é o caso da procarionte, ela não possui núcleo, mas todas vão ter material genético, certo? Então, a gente vai começar a nossa aula falando da membrana plasmática. Para quem não teve, ainda não viu, certo? A aula sobre citologia, introdução à citologia e os tipos de célula, dê uma olhadinha, tá? Nesse primeiro vídeo. Então, vamos começar falando sobre a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela é uma estrutura básica de todas as células. A gente vai encontrar na procarionte, na eucarionte animal, na vegetal, certo? Todas elas vão possuir membrana plasmática. É uma estrutura semipermeável, responsável pelo transporte, tá, de substâncias. E ela tem uma seletividade, então ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula, certo? Ela é responsável por isso, pelo transporte de substâncias. Possui uma estrutura, uma espessura de mais ou menos entre 6 a 9 nanômetros. É composta por uma dupla camada de fosfolipídios, na qual a gente vai encontrar proteínas inseridas. Por conta disso aqui, gente, das proteínas, que elas vão ficar ora periférica, ora inserida dentro, certo? Entre os fosfolipídios, a gente chama esse modelo de modelo do mosaico fluido, certo? Então, a gente vai encontrar aqui fosfolipídios, proteínas inseridas, e aqui em cima das proteínas a gente também tem alguns glicídios, que a gente vai chamar de glicoproteínas. Possui permeabilidade seletiva, que quer dizer que ela vai selecionar, tá? Ela seleciona o que pode e o que não pode entrar na célula. Função da membrana. Ela tem a função de permeabilidade seletiva, controlando o que entra e o que sai. Proteção das estruturas celulares, né? Estruturas celulares que vão estar lá inseridas no citoplasma, como organelas, material genético. Vai delimitar o que está dentro da célula e o que está fora, no meio extracelular. Transporte de substâncias essenciais ao metabolismo celular. E reconhecimento também de substâncias, graças à presença de receptores específicos que vai se encontrar lá na membrana. A estrutura da membrana. Então, essa estrutura, né, que foi... a gente dá o nome de modelo de mosaico fluido, ela foi desvendada pelos biólogos, tá? Jonathan Singer e Gart Nilsson, em 1972. Então, a membrana plasmática, ela é quimicamente constituída de lipídios, que são os fosfolipídios. Esses lipídios, a gente vai ter glicolipídios, colesteróis e fosfolipídios, tá? Então, esses lipídios é que vão dar a estrutura, vão dar certa flexibilidade, essa estrutura da membrana. Então, como tá aqui na imagem, a gente tem os fosfolipídios, colesterol, que dá essa resistência. Temos também proteínas, certo? E alguns glicídios, alguns carboidratos que vão estar aqui inseridos em algumas proteínas. Então, essa é a constituição, certo? Básica de uma membrana plasmática, que é um órgão que vai estar em todas as células. Uma estrutura que vai estar em todas as células, tá bom? Então, os fosfolipídios, eles estão dispostos na camada, certo? Em forma dupla, que a gente chama de bicamada lipídica. Eles apresentam uma porção polar e outra apolar. Então, a porção polar, ela é hidrofílica, tá voltada para o exterior, certo? Então, quer dizer, essa porção aqui hidrofílica, ó, vermelhinha, que está voltada para o exterior, ela permite a entrada de água, certo? O contato com água. Já a porção apolar, ela é hidrofóbica, ela impede a entrada, ela não tem contato com água, certo? E ela está para o interior da célula. Então, isso faz com que a célula possa ter entrada de água,
certo? Mas impede também e permite essa flexibilidade, essa resistência dela, certo? Então, eu tenho aqui a camada extracelular, certo? Hidrofílica e a intrahidrofóbica, certo? Isso já caiu muito em questões de Enem, de provas externas. Então, é importante vocês saberem disso, que a estrutura dos fosfolipídios, ela tem uma parte polar e a outra polar. Então, isso faz com que os fosfolipídios se movimentem, porém, sem perder o contato. Permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana. Aí, temos também proteínas, que são representadas também por enzimas, glicoproteínas, que é aquelas que vão ter os glicídios em cima, proteínas transportadoras e antígenos, tá? Também atuam na defesa da célula. Então, as proteínas, elas podem ser transmembranas, que são aquelas que atravessam a bicamada lipídica, como tá aqui, interior, e periférica, tá? Que fica apenas do lado da bicamada. E, por fim, o transporte de substâncias, que é a função, uma das principais funções da membrana plasmática. Então, ela atua como um filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte, tá? Isso é o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Aí a gente tem dois tipos de transportes principais, o passivo e o ativo. O transporte passivo, ele ocorre sem o gasto de energia, naturalmente. As substâncias sempre vão sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Aí a gente tem aí exemplos, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E o ativo, ele tem gasto de energia, o ATP, e as substâncias vão se deslocar sempre do menos concentrado para o mais concentrado, contra um gradiente. Aí, exemplo, a gente tem a bomba de sódio e potássio. Numa próxima aula, eu vou explicar direitinho essa parte de transporte passivo, a gente vai ver difusão simples, facilitada e osmose, e o ativo, tá certo? Em uma outra aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que a função da membrana, o que é essa estrutura e também a sua importância. Na próxima aula a gente vê transporte, tá bom? Até mais, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.